Ilíada, de Homero, Canto 8. Aurora Peprocróceo espraia-se na terra, e Zeus, que porta o raio, reúne-se com os numes, sobre os cimos do Olimpo de múltiplos píncaros. Arenga na assembleia e os demais o escutam. Deuses e deusas, todos vós, ouvi-me agora. Direi o que me ordena o coração no peito. Não queira algum dos deuses ou alguma deusa descumprir minha fala, mas concordem todos, pois intenciono concluir a lida logo. Caso perceba algum dos numes se afastar a fim de socorrer os dânaos ou troicos, torna o Olimpo fulminado e decomposto, se eu não o arroje tártaro e nevoado abaixo, onde é mais longe sob a terra ao fundo báratro. Suas portas de aço e umbral aêneo estão distantes do Hades, como distante a terra está do céu. Compreendereis não existir alguém mais forte? Quereis verificar? Agi e todos saibam. Um cabo de ouro suspendei então do céu, deuses e deusas todos atracai-vos a ele. Nem com empenho máximo arrastareis do céu ao plaino, Zeus excelso conselheiro. Mas se eu quisesse remover sem me alterar, repuxaria o grupo mais a terra e o mar. Na cúspide do Olimpo amarraria o cabo e tudo ficaria flutuando no ar. Em cima os numes, como em cima os mortais. Falou e todos calam, silenciam, atônitos com a linguagem excessivamente áspera. Enfim, Atena, olhos azuis, toma a palavra. Cronida, pai dos deuses, Maxi poderoso, sobeja-nos a ciência de tua força indômita. Mas mesmo assim carpimos pelos dânaos bélicos que morrem ao locupletarem sina horrível. Se o determinas, não mais nos envolveremos, mas um conselho útil damos aos argivos. Não morram todos em razão de tua aversão. E o ajunta nuvem sorridente respondeu-lhe: Ânimo, Tritogênia, prole, cara, não falou meu coração, nem pretendo azedar nosso convívio. Atrela ao carro os 2 cavalos, pés de bronze, ágeis voadores, áureas crinas, investe-se ele mesmo em ouro, empunha o látego, ouro, lavor exímio, monta a biga, esperta os animais, que voam satisfeitos terra, entremeando e zênite pleniestrelado. Alcanço Ida, plurifonte, mãe de feras, e o gárgaro onde está o altar pleno de eflúvios e o templo. Pai dos homens e imortais, refreia os corcéis, desatrela-os e esparge em torno a névoa densa. Acima senta Júbil Rútilo, e avista a urbe troica e os navios aqueus. Aqueus belicomados se alimentam prestos, e rente as tendas se encouraçam. Os troianos também se armavam na urbe, embora em menor número. Mas mesmo assim sequiosos de guerrear, que aos filhos e cônjuges se impunha resguardar. Descerram todas as portas ao avanço do tropel, dos palafrens e dos peões. O estrondo ecoa, quando num ponto da planície enfim se encontram. Escudos se entrechocam, lanças, iras de ases bronzivestidos. Batem os broquéis oblongos no corpo a corpo, e ao céu regouga o ronco. Gritos de júbilo se confundiam com gemidos de matador e morto, e flui no chão o sangue. A aurora nasce e o dia sacro avança e os dardos contínuos se cruzavam e o tropel tombava. Mas quando o sol galgou a mediania celeste, Zeus Pai toma a balança de ouro e põe as 2 queres funestas, longamente dolorosas, dos teucros doma equinos e de argivos brônzeos. Libra no meio e tomba o dia dos aqueus. As queres dos aqueus ao chão plurinutris penderam, e as dos teucros sobem para o céu.
Canglória doída Zeus e flamejando o raio atinge o exército de aqueus que ao vê-lo pasmam, todos submissos ao pavor esverdeado. Idomeneu não permanece, nem o Atreu, tampouco os Ájases, braço direito de Ares, tão só Nestor Gerênio, baluarte argivo de grado mau. Agonizavam dos cavalos da flecha de Alexandre, par de Helena bela, no alto da testa onde as crinas surgem antes no crânio, região propícia a um petardo. Saltou de dor e o dardo penetrou no cérebro, e ao retorcer-se na arma, espanta os cavalos. Enquanto o ancião cortava as bridas do animal com o punhal, os rápidos corcéis de Heitor cruzam a turba e portam um auriga audaz, Heitor. Morrera o velho Diomedes, brado, agudo, não o houvesse percebido, urlando assustadoramente. Alerta o Laertíade, prole divina Odisseu multi-engenhoso. É vil na fuga oferecer o dorso à rusga. Não deixes que uma lança atinja teu costado. Vem rechaçar comigo esse varão selvagem. Falou, mas Odisseu multi-sofrido não ouviu. Rumo aos navios bicôncavos dos Dânaos. Diomedes corre entre os campeões da frente e para diante dos ginetes do ancião Nelida, a quem dirige alígeras palavras. Caro senhor, te preme a gente jovem, tua força se exaure, tua escolta é a dura senectude, teu escudeiro é débil, lento os teus corcéis. Vem, sobe neste coche, a fim de conhecer os cavalos de Troz, exímios na planície, em manobras de ataque ou retirada ágeis. De Enéas os arrebatei, impõe pavor. Dos teus os servos cuidem, que estes nos conduzem aos ginetes troianos, para Heitor saber se em minhas mãos a lança ainda se enfurece. Falou. Nestor anuiu, Gerênio doma equinos. Escudeiros conduzem os corcéis do ancião, Estênelo, Brioso e o magno Eurimedonte. Os dois sobem à biga do Tideide e o sênior Nestor empunha as rédeas púrpuras e esperta os dois cavalos. Chegam logo até Heitor. O árdago Diomedes dispara o venábulo, mas em lugar do herói feriu seu bravo auriga, prole de Eniopeu Tebaida, hipervoraz, que manobrava as rédeas, fura um dos mamilos. Ruiu do carro e os cavalos de ágeis patas recuam. O vigor e a psique lhe escaparam, e Heitor, por seu auriga, sofre dor atroz. Deixou o amigo ali, embora extremamente abalado, buscando logo um condutor de seus cavalos. Arquepitólemo desponta, o filho audaz de Ífito, que montou nos rápidos corcéis, as rédeas empunhando com as mãos. Ocorrera ruína o fim incontornável, apriscados em ilham tais e quais cordeiros, não notasse o pai dos homens e dos deuses. Troa tremendo ao arrojar o raio rútilo na frente dos corcéis de Diomedes. Cai no chão, do enxofre crepitante rompe a chama horrível. De pavor encolhem-se os ginetes sob o coche. Escaparam de Nestor as rédeas brilhantes. Fala Diomedes temeroso, vamos, apressa a fuga dos unicascos hípicos. Não vês que Zeus resiste em te ajudar? A glória concede a Heitor nesta jornada agora. Se quiser, depois também a nós ofertará. Do que cogita Zeus não há quem se defenda, nem o mais vigoroso, pois sua força é infinda. Brado estentório, Diomedes respondeu-lhe. Não objeto, Senhor, a nada do que dizes, mas me corrói o coração e a mente a dor de um dia Heitor paurar no meio dos troianos. Diomedes é um fujão, fugiu de medo às naus. Se ufanará, me engula a terra imensa antes. E o ginete Gerênio retomou a fala. Que palavras são essas, filho de Tideu? Mesmo se ele disser que és fraco, um desfibrado, não há de convencer Dardânios, teucros, nem consorte de troianos porta-escudos de ânimo, de quem lançaste ao pó esposos vicejantes. Nem bem falou, impede a fuga dos cavalos unicascos. Clamor apavorante, Heitor, e troicos sobrearrojam dardos lacrimais e elmo reluzente. Heitor sobredelonga o grito.
Dana-os de potros rápidos privilegiam-te com viandas, copas plenas com a cabeceira, mas ora te desprezam. És uma donzela, boneca boba, vai! Não subirás jamais em nossas torres, nem conduzirás mulher às naus. Receberás de mim teu daimon, fim. Falou, e o herói cingiu em dois o pensamento. Recuar os corcéis ou enfrentar Heitor. 3 vezes ponderou no coração e mente, 3 vezes sobre o monte deu, ressoa Zeus, assinalando aos troicos a obtenção da glória. Heitor convoca os teucros vozeando alto. Teucros lícios dardâneos que abauroam corpos, lembrados do valor do ardor, mostrai vigor. Sei do sinal de Zeus a meu favor. Vitória e mega honor, a pena caberá aos Dânaos. Os tolos conceberam esses muros frágeis, quimera devassável ao afã que arrasa. Sem se esfalfar, cavalos saltam o fossado. Quando eu alcance as naus bicôncavas, alguém nos faça recordar do fogo destruidor. Com que eu incendiarei navios e matarei entre os barcos os Dânaos que a fumaça aturde. Falando assim, anima os corcéis. Etone, Xanto, divino Lampo e Podargo, é hora de retribuir o apuro com que tantas vezes a filha de Eesião, magnânimo, Andrômaca, vos privilegiou com um frumento doce, mesclando o vinho quando assim o cor impunha. Antes de quem se jacta ser o seu consorte na flor da idade, eu mesmo. Vamos conquistar o escudo de Nestor, glorioso até no céu, em ouro todo ele, braçadeira e orbe dos ombros de Diomedes, domador de equinos, a couraça Dedália que lavrou Hefesto. À posse de ambos, estou certo de que os Dânaos embarcam ainda esta noite em naves rápidas. Falou assim, triunfante. E era Augusta indigna-se. Agitou-se no trono e sacudiu o Olimpo. E encarando Poseidon, magno Deus falou. Amplipotente abalador dos alicerces, teu coração não chora nem se os Dânaos morrem? Copiosos dons jamais deixaram de ofertar-te em Ega, em Hélice. Deseja que eles vençam. Quiséramos os protetores dos aqueus refugar os troianos e conter Zeus pai. Sentado sobre o Ida, só, se afligiria. E o abala-terra disse-lhe em resposta irado. Que palavras são essas? Tens a língua afiada. Longe de mim a ideia de nos defrontarmos com Zeus. Nós todos, sua força é bem maior. Enquanto a arenga os entretinha assim, no espaço entre as embarcações e o fosso, amontoavam-se cavalos e escudeiros, sob pressão de alguém que emula Ares veloz, Heitor, filho de Príamo, merecedor da glória com que Zeus o brinda. E teria incendiado as naves se Hera não impusesse na mente de Agamenon ânimo para incitar rapidamente os argivos. Tomando a direção das tendas e dos barcos, sustém o imenso manto púrpura nas mãos. Subiu na embarcação do Itácio, um grão cetáceo, estacionada ao centro para ser ouvido, de um lado até as tendas de Ájax Telamônio e do outro lado até as do Aquileu. No extremo posicionaram suas naus por confiarem no vigor de seus braços. Brada então aos Dânaos. Vergonha, aqueus, opróbrio, belos nada bélicos. E a conversa de sermos nós os maiorais, tão repetida em Lêmenos, parolagem pura, enchendo o bucho com porções de bois cornudos, sorvendo o vinho que coroava as taças. Cada um não daria conta de uns 200 troicos? Pois somos incapazes de enfrentar um só Heitor, que logo incendeia as naves. Zeus pai, cegaste um outro rei com dissabor, igual ao meu, tirando dele a imensa glória? Com teus altares belos nunca fui relapso. Na viagem dos navios de muitos remos, sempre incendiei as coxas de animais. E o unto, no anseio de ruir os muros da alta Ilion. Concede-me, Cronida, ao menos isto. Dá que logremos fugir, dá que sobrevivamos, não consintas que os troicos domem os argivos. Falou, chorando, e o pai se sensibilizou. Assente em que o exército não morra ali. Logo remete o pássaro mais crível, a águia. Nas garras o cervato de uma cerva rápida,
solto ao redor do esplêndido altar de Zeus, onde os aqueus oravam ao Omnominoso. Sabiam que o Gronida remetera o pássaro, lembravam-se no avanço da alegria que há na guerra. Não se ufana um aqueu sequer de manobrar corcéis velozes sobre o fosso e lutar corpo a corpo antes do Tideide, que se adiantou a derrubar um troico de elmo, a Gelau, Fradimônida, no ato de volver a brida. Crava nesse instante a lança às costas, entre os dois ombros. Pelo peito aponta e rompe. Do coxe tomba e acima dele as armas troam. Seguiam-no os irmãos Atridas, os dois ájases, que o ímpeto da força revestia o herói Idomeneu, acompanhado do escudeiro Meríone, símile de Eniálio homicida, e Eurípilo brilhante, cujo pai é Evêmone. Teucro era o nono, manuseando o arco flexio. Parou atrás do escudo de Ájax Telamônio. Ájax levanta um pouco o pavês e Teucro espia em torno, atira a flecha contra a massa e o inimigo cai no chão sem vida. Teucro voltava então como um infante para a mãe, até o heróico escondia sob a adarga. Qual troico o nome Teucro eliminou primeiro? Orcíloco, Ofeleste, Ormeno, Daitor, Crômio e Licofonte igual a um deus, o Amopaone, Poliemonide e Melanipo, um a um, na terra nutridora ele foi prostrando. O rei Atrida exulta ao ver que ele abatia falanges de troianos com seu arco exímio. Ao lado dele, para a fim de lhe falar: meu caro Teucro Telamônio, as no exército, mantém teus tiros. Sejas luz para os argivos e a Telamon, teu pai. Desde pequeno foi quem te criou no passo, indiferentes se eras bastardo. Ainda que de longe o glorifica, há de cumprir-se certamente o que ora afirmo. Se o treme terra Zeus me conceder e Atena destruir a cidadela bem construída de Ílion, colocarei um prêmio eu mesmo em tuas mãos, uma parelha com os coxes, uma trípode ou uma mulher que te acompanhe até o leito. E disse-lhe em resposta o irrepreensível Teucro: desnecessário, Atrida, me instigar, o afã me impele. Enquanto houver em mim o ardor da força, não arrefeço. Desde quando pressionamos heróis a Ílion, o arco vai somando mortos. Os 8 dardos que arrojei de pontas longas foram cravar em corpos cheios de frescor, mas falho em acertar no perro furioso. Falou, e um outro dardo deixa o nervo do arco buscando Heitor. O coração quer fulminá-lo, mas erra. Em seu lugar ao nobre Priamida Gorgition atingiu no peito. A mãe proviera de Exima a bela Castianira, uma deusa em sua forma física. Como a papoula pende de um lado a testa no jardim, se pesa a semente ou a chuva quando primavera, a cabeça inclinou, pesada pelo elmo. E Teucro ajusta outra flecha ao nervo contra Heitor. Bramia o coração para feri-lo. Errou de novo, pois Apolo desviou, mas Arquepitólemo auriga a audaz de Heitor, que inspira rixa, alveja ao peito no mamilo. Da biga precipita, aflige os 2 ginetes de pés velozes. A ânima se esvai e a vida. O coração de Heitor aperta pelo auriga, mas o deixou ali, embora amargurado. Mandou Sebríone e um irmão que estava perto tomar as rédeas, que o obedece assim que o ouve. O herói deixou o coche plenifulgurante, urlando assustadoramente. Aferra a pedra e ataca Teucro, o coração impele ao golpe, que retirara já da aljava o dardo amargo justo na corda. Mas Heitor de elmo, luzente, quando puxava a corda ao ombro, onde a clavícula separa colo e peito, região propícia, ali com pedra escabra, atinge em seu elã e rompe a corda. O braço adormeceu no pulso, estático, de joelhos o arco cai da mão. Ájax percebe o irmão prostrado e corre a fim de protegê-lo com o escudo. Mecisteu, filho de Équio, e Alastor, ser divino, dupla de fiéis comparsas, se encarregam de levá-lo às naves côncavas, muitíssimo abalados. O Olimpo inspira novamente ardor nos troicos, que forçam os aqueus até o fosso fundo. Heitor encabeçava a tropa, resplendendo.
como um mastim por trás do leão ou javali. Se aproximando, move os pés rapidamente, ataca a anca e o flanco, atento ao que o circunda. Heitor persegue os dânaos de cabelos longos, matando quem se atrasa atrás. Os outros tremem, depois de ultrapassarem paliçada e fosso na fuga, e muitos, pelas mãos dos troas, morrem, estancam ao redor dos barcos. Mutuamente se convocando, a todos os eternos erguem as mãos. As súplicas de cada um delongam-se. Heitor manobra os cavalos rútilos com olhos de Ares, praga dos mortais de Górgona. Ao vê-los, Hera bracibranca se entristece, a Atena proferindo alígeras palavras. Filha do porta-égide, permitiremos que os argivos sucumbam no último momento? Vão encontrar a sina amarga sob o assalto de um só de sanha intolerável, o Priâmeo Heitor? Os males que causou não foram poucos. E respondeu-lhe Atena, a deusa de olhos glaucos. Perdesse o ardor e a vida, Heitor, assassinado por mãos de algum argivo em seu rincão natal. Mas meu pai se enfurece em sua mente má. Teimoso, sempre adverso, sem deixar-me agir. Se esquece de que muitas vezes resgatei seu filho da fadiga que Euristeu lhe impunha. Ao céu ele implorava, e era a mim que Zeus mandava descender do céu para ajudá-lo. Ah, se o soubera então em minha mente atenta, quando enviou ao Hades, guardião dos pórticos, a fim de que trouxesse o cão odioso do Érebo, do estígio não fugir a correnteza abrupta. De mim tem ódio o estígio agora e cumpre o plano de Tétis, que abraçou-lhe os joelhos e afagou-lhe o mento. Ao filho arrasa urbes, roga a glória. Não faltará ocasião em que me diga, ah, olhos glaucos do meu coração, prepara para nós duas os cavalos unicascos, que envergam as armas no palácio. Então veremos se Heitor de elmo luzente sentirá prazer, quando nos vir cercar os diques da refrega, ou se algum teucro saciará com sua carne aves e cães, tombado junto às naus de Aqueus. Falou, e não discorda a Hera bracibranca, que logo ajusta nos cavalos os frontais dourados. Hera Augusta, filha do grão Cronos, enquanto Palas, filha de Zeus porta-égide, no umbral do pai já retirava o peplo rútilo, lavor exímio em que empenhara a própria mão, para vestir a túnica do ajunta nuvens, na qual ajusta as armas da batalha atroz. Subindo ao carro flamejante, aferra a lança maciça e enorme que se impõe entre as falanges de heróis, com quem se irrita a filha do pai Árdego. Hera fustiga a dupla equina com o látego, e rangem os portais que as horas custodiam. Horas que paladinam o amplo céu e o Olimpo. Se a densa nuvem se dissipe ou se concentre. De lá manobravam os ginetes aguilhoados. Zeus pai, assim que as vê doída, enfureceu-se. E manda a mensageira Íris, asas de ouro. Íris, depressa, obriga que elas voltem, não à minha frente. Evito despertar querelas, irei mais longe, eis o que há de se cumprir. Despedaço os jarretes dos cavalos ágeis. Do assento arranco as duas e arrebento o carro, nem ao fim de uma década hão de guarecer, dos ferimentos provocados por meu raio. A de olhos glaucos, saiba o preço de guerrear contra o pai. Não me indignarei com Hera, que é vezeira em se antepor a tudo que eu cogite. Tão logo escuta parte pés de brisa Íris, e da montanha do Ida chega ao vasto Olimpo. As fez parar à porta principal do Olimpo sinuoso, repetindo as ordens do Cronida. Ides aonde? Por que tanta ira ao peito? Zeus não aceita o auxílio que dareis a argivos. Ouviu que ele ameaça se fazer cumprir. Despedaça os jarretes dos cavalos ágeis, das sédeas vos arranca destruindo o carro. Nem ao fim de uma década guarecereis dos ferimentos provocados por seu raio. A de olhos glaucos saiba o preço de guerrear contra o pai. Não se indignará com Hera, que é vezeira em se antepor a tudo o que ele pensa. Mas és terribilíssima cadela insana, se ousas erguer a lança enorme contra Zeus. Íris de pés velozes parte ao concluir, e a Atena Hera então dirige a fala.
Filha do porta-escudo, não consentirei que ambas lutemos por mortais contrariando Zeus. Uns vivam, outros morram, como definir a sorte. Zeus medite em seu coração e a ambos os lados julgue o que for adequado. Volve os cavalos unicascos, finda a fala. As horas disjungiram os corcéis de belas crinas, que alojam no estábulo ambrosíaco. O coche inclinam contra o muro resplendente, e as duas deusas vão sentar-se em tronos de ouro, com outros numes, coração entristecido. Zeus pai do Ida em carro de notáveis rodas, retorna para o Olimpo onde estão os numes. O treme-terra desatrela os corcéis, apoia o carro em soco e estende acima um pano. No trono de ouro, Zeus plenicoante senta-se, e sob os pés tremeu o Olimpo enorme. Sós, longe de Zeus, Atena e Hera se acomodam, sem nada pronunciar, sem nada perguntar. Logo a mente de Zeus compreende quando indaga: por que vos abateis, Atena e Hera? Não vos fatigais na luta que o homem glorifica, a fim de massacrar quem odiais, os teucros? Mas seja como for, a minha força é tal que nem os deuses todos juntos podem me obrigar a virar. O corpo tremeria antes de ver a guerra e seus labores. Pois se teria cumprido o que ora afirmo, nunca teríeis retornado à sede de imortais no coche, por meu raio as duas fulminadas. Falou. Atena e Hera murmuravam, lado a lado se sentavam, planejando contra os teucros. Palas, muda, nada pronunciou, grunhindo contra o pai, regurgitando bile. Mas Hera não contém a cólera e profere: terribilíssimo Cronida, o que disseste? Sabemos que não há quem te supere em força, mas a situação dos Dânaos angustia-nos, pois se encaminham para a sina mais terrível. Da guerra nós nos afastamos se o ordenas, mas gostaríamos de dizer alguma coisa, útil aos Dânaos, parte ao menos preservando de tua ira fatal. Responde o ajunta nuvens. Verás ainda mais quando amanheça augusta olhos de toura, caso queiras o ardoroso Cronida aniquilar a tropa de lanceiros argivos, pois Heitor não cessará o ataque antes que rompa as naus Aquiles, pés velozes. No dia em que lutarem junto à popa enorme a angústia, ao redor de Patroclo, já morto, o Deus assim decreta. Pouco me interessa a tua fúria, nem se fosses aos confins da terra e mar, onde Jápeto e Cronos sentam-se, nem das centelhas do Hiperiônio sol gozando dos ventos, e ao redor se encontra o fundo tártaro. Pois nem se ali pervages, não estou aí, se grunhes, nada é mais cadela do que tu. Falou assim e cala era Bracicândida. A luz do sol que ofusca desce no oceano, trazendo a negra noite a gleba rica em grãos. O declínio da luz desagradava aos troicos, mas Dana os louvam invocada ao triplo a tétrica noite. O ilustre Heitor convoca os troicos na ágora, longe das naus, ao pé do vorticoso rio, espaço limpo, sem resquício de cadáveres. Desmontam para ouvir o que tinha a dizer Heitor tão caro a Zeus. Possuía 11 cúbitos a lança que retinha, o bronze resplendia na ponta, o ouro da virola a percorria. Nela apoiado vozeou palavras asas. Dardânios, troicos, aliados, escutai-me. Meu plano era destruir as naus e os dânaos todos agora, a fim de retornarmos para Troia, mas veio a treva antes que por hora salva argivos e navios nas fímbrias do oceano. Obedeçamos, pois, a noite negra e a ceia preparemos. Desatrelai os palafrens de belas crinas e espargi pitança ao largo. Trazei da polis bois e reis de pingues, pécoras. Alguém transporte o vinho doce como mel e pão do passo e muita lenha então reúna. Durante toda a noite até que a aurora chegue, queimemos piras que refujam no amplo céu, se não quisermos que os aqueus cabelos longos se lancem a fugir no largo dorso oceânico. Ninguém deixe que subam nos navios tranquilos, mas cada um dirija em seu próprio lar o dardo, a flecha, a lança aguda, que o atinja no seu embarque, exemplo doloroso a quem ouse trazer a guerra lacrimosa aos teucros.
diletos do Cronida, arautos anunciem na urbe que anciãos e adolescentes cerquem o burgo e ocupem torres, baluarte divo, e cada uma das mulheres em seu lar avive o fogaréu, guardiões alertas sempre. Tropel distante não embosquem nossa urbe. Magnânimos troianos, seja o que profiro, e que a linguagem seja sano que ela afirme. Aos cavaleiros troicos mais direi na alba. A Zeus suplico e a todos os demais eternos que espilam os cachorros, súditos das queres que os nortearam em navios escuros. Tratemos de nos proteger durante a noite, tão logo raio, sol, as armas enverguemos e despertemos Ares árduo rente às naus. Quando vereis se Diomedes me rechaça, da nave ao muro ou se com bronze o aniquilo, comigo carregando o butim sangrento. Que mostre de manhã se é mesmo o as, se ileso escapa quando a lança avance. Entre os primeiros há de tombar, já posso ver, entre os amigos amanhã, quando o sol desponte. Imortal quisera eu ser, envelhecível dia a dia, com honraria idêntica de Apolo e Palas, como a jornada de hoje leva a grura a Argivos. Assim falou Heitor e os troicos o aclamaram. Do jugo livram os cavalos que suavam, mas junto aos carros tratam de mantê-los presos. Da polis trazem bois e reis de pingues pécoras, alguém transporte o vinho doce como mel, e pão do passo e muita lenha então reúne. Do plaino o vento leva ao céu o fumo denso. Meganimosos permanecem noite adentro no aterro da batalha. As piras crepitando, como estrelas no céu em torno à lua rútila, espolcam brilho se o éter não venteja, e fulgem as atalaias todas, vales, promontórios altos, quando do céu desgarra o imenso éter, e todas veem-se as estrelas, e o pastor sorri à própria mente, entre o rio Xanto e as naus. Os fogos dos troianos luzem diante de Ilion. Ardem 1000 piras na planície e junto a cada 50 peões sentados ao fulgor da flama. Corcéis comendo espelta e cevada branca aguardam junto aos carros de rósea aurora. Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, este é o canal Herdeiros de Homero. Estamos hoje no canto 8 da Ilíada, em que temos a batalha interrompida. Homero traz aqui para nós uma situação interessante, né? O Heitor, que entra na cidade para chamar o Paris, ele retorna para a batalha como um grande herói aqui, e ele quase vence os gregos se não fosse a noite que chegasse, né? Então, assim, nós temos o Heitor aqui muito valente, todo mundo com medo de Heitor, porque Zeus decide ajudar os troianos, enquanto que Hera e Atena estão horrorizadas vendo os argivos sendo mortos na praia, né? E aqui nós temos Zeus chamando os deuses para uma reunião, bem no início do canto, né? A aurora Peplocróceo espraia-se na terra, amanheceu o dia, e Zeus, que porta o raio, reúne-se com os numes sobre os cimos do Olimpo de múltiplos píncaros. Então Zeus vai mostrar aqui o seu poder, né? Ele traz algo interessante, ele quer terminar esta guerra infindável e ele ameaça os deuses se ajudarem gregos ou troianos. Então ele fala que existe a mesma distância entre o céu e a terra, da terra ao Hades. E Zeus mostra a sua força, olha, um cabo de ouro suspendei então do céu, se vocês quiserem ser mais fortes do que eu, se vocês acham que são mais fortes do que eu. Deuses e deusas, todos, atracai-vos a ele, a esse cabo de ouro. Né? Nem com o empenho máximo arrastareis do céu ao plano, Zeus, excelso conselheiro. Então, se vocês todos quiserem me arrastar, vocês não conseguirão. Mas, se eu quisesse remover sem me alterar, repuxaria o grupo, os deuses, mas a terra e o mar na cúspide do Olimpo amarraria o cabo e tudo ficaria flutuando no ar. Então, a força de Zeus é maior do que a de todos os deuses reunidos.
Então o poder dos deuses aqui neste canto está sendo mostrado, ele é limitado pela liderança de Zeus. Nós sabemos desde o início, quando começamos a ler este canto da Ilíada, que Troia cairá, mesmo os deuses tomando partido na batalha entre gregos ou troianos. É como se nós fôssemos então Prometeu observando as coisas. E aí Zeus então fala: nenhum de vocês vão se intrometer nessa guerra, porque eu hoje vou tomar uma decisão. Então ele vai para o Monte Ida em Creta, onde fica a sua balança, a balança da justiça de Zeus. E ele pesa ali o destino de gregos e troianos. E o destino dos gregos cai por terra, né? Olha, Zeus Pai toma a balança de ouro e põe as duas queres funestas, os dois destinos na balança, longamente dolorosas. Dos teucros toma equinos e de argivos bronzos. Então Zeus põe o destino dos gregos e dos troianos na balança. Libra no meio e tomba o dia dos aqueus. Então os aqueus vão acabar-se, vão ser derrotados. As queres dos aqueus ao chão plurinutris penderam. Então os aqueus vão cair nesse dia. E as dos teucros sobem para o céu. Então Zeus aqui começa a lutar do lado dos troianos, lançando raios e assustando todos os guerreiros gregos, né? E temos Heitor chegando de surpresa para matar, aqui no caso, Nestor. Aí o Diomedes vai, socorre o Nestor da morte, ele fala com o Odisseu vai embora, não escuta, e o Diomedes coloca o Nestor no carro dele, no carro que ele havia roubado, né, dos cavalos aí de Enéas também, e depois temos a troca de escudeiros. Os escudeiros Estênolo e Eurimedonte recolhem os cavalos de Nestor. Nestor estava cuidando desses cavalos, e Nestor sobe no carro de Diomedes e vão atrás de Heitor. Então nós temos aí o Diomedes junto com o Nestor tentando matar o Heitor. Diomedes lança, aqui no caso, a lança, né, para matar o Heitor, mas ele atinge um dos aurigas de Heitor. Depois temos um outro chamado Arquiptólemo, um outro auriga, o Arquiptólemo, que vai assumir o lugar do que foi morto, também será morto. E Zeus enviando raios aí para interceptar Diomedes. Então olha que interessante, não? Troa tremendo ao arrojar o raio rútilo na frente dos corcéis de Diomedes. Então Zeus está do lado aí dos troianos, cai no chão, do enxofre crepitante e rompe a chama horrível. Então começa a pegar fogo ali dos raios de Zeus. De pavor encolhem-se os ginetes, os cavalos sob o coche. Escaparam de Nestor as rédeas brilhantes. Nestor, que estava dirigindo a biga de Diomedes, deixa escapar as rédeas. Aí o Nestor vai dizer, olha, do que cogita Zeus, não há quem se defenda, nem o mais vigoroso. Então não se deve competir com os deuses, né? Pois sua força é infinda. Então nesse canto nós temos também a força de Zeus sendo proclamada. Então nós temos Diomedes, diante disso, recuando aí da batalha e não enfrentando Heitor. Mais à frente, olha, 3 vezes ponderou no coração e mente, 3 vezes sobre o monte deu, ressoa Zeus, assinalando aos troicos a obtenção da glória. Então, de um lado, estão os gregos tentando matar os troianos. De outro lado está Zeus aí decidindo quem vai vencer. Então é uma luta entre o livre-arbítrio dos homens e os desígnios dos deuses. Heitor está, gente, muito irado. Então ele fala em destruir esses muros que os gregos construíram para proteger navios e cavalos no canto anterior. E Zeus também está furioso com os gregos por causa desse muro, que eles construíram esse muro sem invocar a proteção dos deuses. Então nós temos aí a valentia e a fúria de Heitor. Heitor quer tomar posse dos objetos de guerra de Diomedes e também de Nestor. Depois nós voltamos para o Olimpo. Hera está indignada com a prepotência de Heitor. Ela e Atena decidem montar no carro de guerra e descer para ajudar os gregos. Então é interessante, né?
e essa ira. Então nós temos vários momentos aqui neste canto. No Olimpo, no campo de batalha, volta para o Olimpo. Temos aqui, gente, o Agamenon falando para os gregos, né? Vocês que comem e bebem, vocês que comem bastante e bebem vinho, vamos, tenham ânimo, vamos enfrentar Heitor. Estão com medo de Heitor? E ele cita de onde vêm os alimentos, olha. E a conversa de sermos nós os maiorais, tão repetida em Lêmenos, parolagem pura, enchendo o bucho com porções de bois cornudos, sorvendo o vinho que coroava as taças. Então o povo fala que nós somos os heróis e agora estamos com medo de um único troiano. Então Lêmenos é onde morava a rainha Hipsípila, mãe de Euneu, o filho de Jasão, lá das Argonáuticas. É esse filho de Jasão que abastecia os gregos durante essa guerra de Troia, né? Um dos lugares que abastecia, uma das ilhas, Lêmenos, que abasteciam os gregos. Então, olha, pois somos incapazes de enfrentar um só. Agamenon lava a cara dos gregos, né? Heitor, que logo, logo vai incendiar as naves, vai incendiar os nossos barcos. Então nós temos eles fazendo uma oferta a Zeus. Agamenon, diante disso, né, vê a ruína chegando com a ameaça de Heitor colocar fogo nas naus. Agamenon chora. Zeus ouve a oração e envia então uma águia carregando um filhote de cerva nas garras. Isso anima os gregos. Então eles se animam e temos Diomedes matando a Gelau Fradimonida e 9 heróis aí junto com Diomedes se unindo para o combate, se revigorando diante deste sinal de Zeus. Então Diomedes, Agamenon, Menelau, Ájax, Telamônio, são 2 Ájax, o Telamônio, que é o maior, e o Ájax Teucro. Idomeneu, Meríone, Eurípilo e Teucro. Esse Teucro, que é o irmão do Ájax Telamônio, ele vai matar vários troianos de uma vez só com um golpe. Olha aqui, olha. Qual troico o nobre Teucro eliminou primeiro? Orcíloco, Ofeleste, Ormeno, Daitor, Crômio e Licofonte, igual a um deus. O Amapaone, Poliomenide e Melanipo, 1 a 1. Na terra nutridora ele foi prostrando. Então ele mata um por um. E Agamenon elogia. Nossa, você é demais. Ele promete uma recompensa generosa a Teucro se eles ganharem, destruindo Troia, né? Vou te dar então uma parelha com coxes, ou uma trípode, ou uma mulher que te acompanhe ao leito. Aí o Teucro fala, não, não precisa. Eu quero é matar o cachorro furioso que é Heitor. Então ele fala, enquanto houver em mim o ardor da força não arrefeço, eu vim para isso, para lutar. Teucro então mata Gorgition tentando acertar Heitor. Depois ele vai matar aquele auriga que eu falei, o Arquiptólemo, também morre. E nós temos Cebrione assumindo as rédeas da biga de Heitor como auriga no lugar de Arquiptólemo. Heitor desce do carro e ataca Teucro com uma pedra. E aí ele fere, acerta o Teucro e fere gravemente Teucro. Ájax, Mecisteu e Alastor socorrem Teucro, e temos de novo Zeus insistindo em ficar do lado dos troianos. Olha, o Olímpio inspira novamente ardor nos troicos, ardor nos troianos para a guerra, que forçam os aqueus até o fosso fundo. Heitor encabeçava a tropa resplendendo. Então Heitor estava muito irado, né? Ele segue aqui matando vários argivos como um cachorro furioso, né? Ele chega até perto da paliçada e do fosso do muro construído na praia. Com medo, os gregos imploram o socorro dos deuses. Então, Heitor é um grande guerreiro, né? Ele inspira mesmo medo nos gregos. Aqui quase que ele vence a batalha, né? Hera, então, como eu falei, ela vai chamar a Atena e vai falar, olha, vamos descer no carro de guerra. E as horas preparam o carro para elas descerem. Uma fala aqui de Atena que é interessante, ela vai citar o Heracles, dizendo, né, o meu pai, o Zeus, ele sempre me pediu para ajudar Heracles nos 12 trabalhos. Agora ele fica implicando querendo matar os gregos.
Zeus se esquece de que muitas vezes resgatei seu filho, o Héracles, da fadiga que Euristeu lhe impunha, os 12 trabalhos que Euristeu impôs a Hércules. Ah, se o soubera então em minha mente atenta, quando o enviou ao Hades, guardião dos pórticos, um dos trabalhos, né? Buscar o Cérbero, o cachorro que guarda lá o Hades, a fim de que trouxesse o cão odioso do Érobo, o cão Cérbero, né? O cão de 3 cabeças aí. Do estígio não fugir a correnteza abrupta. Agora ele quer então destruir os gregos. Será que ele esquece que eu ajudei várias vezes ele, o Hércules, que é filho do Zeus, meu pai? Então elas se preparam para descer, Zeus vê aquilo e manda Íris, a mensageira, falar: olha, vocês duas não descem, porque se vocês descerem, vocês vão ficar a vida inteira sofrendo, que eu vou fulminar vocês com esse carro todo, vocês ficam uns 10 anos sem poder dirigir esse carro. Daí então elas ficam quietas, né, falando: vamos atrapalhar o Deus Supremo aqui não. A Hera que diz, né, vamos ficar quieta, filha do porta-égide, filha do porta-escudo, não consentirei que ambas lutemos por mortais, contrariando os Zeus. A Hera fala, né, vamos ficar quieta aqui. Uns vivam, outros morram, como definir a sorte. Destino, né, o destino que define. Zeus então medite em seu coração e a ambos os lados julgue o que for adequado. As horas então guardam o carro e os cavalos. Hera e Atena sentam-se para assistir a continuação da batalha e Zeus retorna lá do Ida para o Olimpo, fala com as duas, né, falando: vocês ficam quietas aí no lugar de vocês. E Hera, colérica, repete para ele: olha, terribilíssimo Cronida, o que disseste? Sabemos que não há quem te supere em força, por isso o canto fala da força de Zeus. Mas a situação dos Dânaos angustia-nos, dos gregos, né? Pois se encaminham para a sina mais terrível. E aí o Zeus vai dando um spoiler pra gente, olha. Olha que interessante. Verás ainda mais quando amanheça, Augusta, olhos de toura. Caso queiras, o ardoroso Cronida aniquilar a tropa de lanceiros argivos. Então eu mesmo vou aniquilar aí os lanceiros gregos. Pois Heitor não cessará o ataque, antes que rompa as naus Aquiles, pés velozes. Então Heitor vai atacar até Aquiles voltar para o combate. No dia em que lutarem junto à popa, enorme angústia. Eles vão ter que lutar, Aquiles e Heitor, só Aquiles para enfrentar Heitor. Ao redor de Patroclo já morto. Então o spoiler que Zeus nos dá, que Aquiles voltará à batalha, quem nunca leu, né? E o amigo dele, o Patroclo, será morto, e é por causa disso que Aquiles vai retornar ao combate. O Deus assim decreta. Então, olha, então vai acontecer isso, né? O Aquiles vai voltar e quando o amigo dele for morto. E nós temos então o anoitecer na praia onde estão lutando teucros e dânaos, e a noite faz com que a batalha se interrompa, né? Por isso que a batalha é interrompida pela noite. Heitor vai convocar os troianos à beira do rio para coordenar a guerra, fala para eles trazerem da polis de Ílion, né, vinho, alimento. Então os troianos vão dormir fora dos muros de Troia. Olha que interessante, enquanto que os gregos estão recuados atrás daquele muro lá, com medo de Heitor avançar e chegar até as naus e colocar fogo. Heitor fala: ninguém deixe que subam nos navios tranquilos, mas cada um dirige em seu próprio lar o dardo, a flecha, a lança aguda que o atinja no seu embarque. Exemplo doloroso a quem ouse trazer a guerra lacrimosa aos teucros. Então amanhã vocês lancem mesmo contra os gregos para matá-los. Heitor está certo de que a vitória se aproxima e caberá aos troianos a alegria. Ele diz: a Zeus suplico e a todos os demais eternos, que expilam os cachorros súditos das Queres que os nortearam em navios escuros. Que amanhã de manhã, se é mesmo o as, Diomedes, né, o valente, se ileso escapa quando a lança avance, amanhã mesmo vou ver se Diomedes é o maior. Imortal quisera eu ser, envelhecível dia a dia, com honraria idêntica de Apolo e Palas, como a jornada de hoje leva a Grura a Argivos. Então foi um grande dia para Heitor. Quero ver se amanhã eles vão me enfrentar. Os troianos também vão aqui nesse momento, né, se fortalecer,
na expectativa da vitória no dia seguinte, né? Então eles estão ali, ó, permaneçam noite adentro no aterro da batalha, as piras crepitando. Então eles estão vigilantes para vencer no outro dia os gregos. Troianos estão cientes desta vitória. E aí vai terminar aqui o texto falando disso e Homero traz uma imagem bonita para o final, olha. Ardem 1000 piras na planície, onde estão os troianos acampados. E junto a cada 50 peões sentados ao fulgor da flama. Eles estão ali, esperando amanhecer. Corcéis comendo espelta e cevada branca, aguardam junto aos carros, de rósea aurora. Então os cavalos estão aguardando também a aurora, para recomeçarem a luta, porque os troianos têm certeza de que ganharão dos gregos. E os gregos estão com medo, porque Heitor se mostrou invencível nesse dia. Homero, gente, vai criar nesse canto 8 para nós um suspense, mostrando a força de Heitor, a sua valentia. Tem o apoio de Zeus, Heitor, né? Tendo esse apoio de Zeus, ele fustiga os gregos para as naus, preparando uma grande vitória ao amanhecer. Então esse é um dos grandes cânticos também da Ilíada, né? Essa batalha aí em que o Heitor vai mostrar a sua força e quase ganha dos gregos, se não fosse a noite que vem, né, e faz com que eles esperem a vitória no dia seguinte. Então é isso, canto 8 da Ilíada de Homero, Batalha Interrompida, Livraço. Um abraço e até mais.